O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um instantezinho. Hoje, com toda a igreja, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. O momento onde nós somos convidados, a partir da liturgia desta missa, a contemplarmos a grandeza de Deus, mas uma grandeza que não se quer fazer longe da sua criação, mas uma grandeza que quer se fazer cada vez mais próximos de nós enquanto criaturas. Prova disso é justamente que Deus, quando criou o mundo e todas as coisas que nele existem e subsistem, nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, nos fez seres capazes de nos relacionarmos e de termos um relacionamento muito especial para com o Criador, para com Ele mesmo. Contudo, como nós acompanhamos no livro do Gênesis, nós sabemos que a humanidade se tendenciou a cair para o pecado, se tendenciou a ir para o caminho do mal. E essa tendência da humanidade não nos separou de Deus, mas fez com que nós deixássemos de sentir a revelação de Deus, deixássemos de sentir o amor que Deus tem por cada um de nós. Mas mesmo assim, Deus, ele não desiste da sua criação, portanto, não desiste também de nós, enquanto seres humanos. Assim, ele desejou utilizar de profetas, para que esses iluminados pelo Espírito Santo, que já vinha do alto, pudessem ir preparando os nossos corações para recebermos a plena revelação de Deus, que se daria em seu Filho Jesus. Um Deus que iria se revelar para a humanidade como sendo um Deus único, mas um Deus trinitário. Por isso, toda a profecia, sim, feita através do conhecimento do Pai, mas movida pela ação do Espírito Santo no coração dos profetas, mas já apontando para a vida do Filho, vai fazer com que nós fôssemos capazes de recebermos em nosso coração este amor maior, que é o próprio Filho de Deus, que viria aqui na terra. E nós sabemos, Jesus, ele veio, ele se encarnou, se fez carne, se fez um de nós. Toda a grandiosidade, toda a divindade trinitária se comprime naquela pessoa humana que nós vamos chamar de Jesus de Nazaré. E na sua vinda, por mais que já tenha sido uma vinda totalmente gloriosa, afinal, ele veio encarnado no seio de uma virgem, que se manteve virgem após o parto, e sem nenhum pecado. Mesmo ele vindo dessa maneira gloriosa, ele não quis se afastar de nós. Ele não quis se colocar longe da humanidade. Pelo contrário, ele buscou cada vez mais se fazer próximos de cada um de nós, sentindo em seu próprio corpo os nossos sofrimentos, sentindo em seu próprio corpo os nossos anseios, sentindo
em seu próprio corpo as nossas tristezas, mas em contramão disso, assim como nós, sentindo tantas e tantas alegrias, alegrias do encontro, alegrias do servir, alegrias de estar junto ao seu Pai no monte, a partir da oração, enfim, as alegrias, tristezas, angústias de cada pessoa humana, nos mostrando que, sim, a partir da humanidade, é possível se viver uma vida divina. Não que sejamos deuses, mas que a partir da nossa humanidade nós conseguimos nos aproximar cada vez mais do transcendente, nos aproximar cada vez mais de Deus, nosso Pai, nos aproximar cada vez mais de um reino dos céus que ainda está por vir, mas que todos nós somos convidados desde já a colocá-lo em prática, a colocá-lo em vivência. Obviamente, não apenas contando com as nossas forças, porque todos nós somos frágeis, todos nós temos as nossas limitações, mas contando principalmente com a força trinitária que vem do alto. Por isso, na nossa oração pessoal, nós sempre iniciamos, enquanto católicos, fazendo a saudação trinitária, dizendo que estamos ali recorrendo a um Deus trinitário que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E nós nos movemos pedindo para que um dia nós possamos contemplar de maneira total e completa esta Santíssima Trindade no reino dos céus, desde que nós aqui nos esforcemos e já consigamos alcançar esta grande graça que nos é dada a partir da morte, a partir da ressurreição de Jesus, e que cada vez mais nós vamos buscando compreender a partir da grande festa de Pentecostes, a partir do envio do Espírito Santo. Que nós sejamos movidos por esse mesmo Espírito que decaiu sobre nós no último domingo, que nós possamos cada vez mais compreender as palavras de Jesus a partir do Evangelho e assim vivermos aquilo que é a vontade de nosso Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.